Fala meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui mais um vídeo rápido para vocês e nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre o tempo de recuperação entre sessões de treinamento. Então existe uma dúvida muito comum sobre quanto tempo eu deveria recuperar entre uma sessão e outra e nesse caso específico descrevendo sobre o mesmo grupo muscular, ou seja, eu estimulei um grupo muscular em determinado dia. Quantos dias eu devo recuperar para aplicar mais uma vez o estímulo naquele músculo? Então, uma das coisas que a gente deve levar em consideração seria em relação ao volume e intensidade utilizado naquela sessão de treinamento que você aplicou o estímulo. Então, o volume, principalmente, ele vai ser o que vai modular esse tempo de recuperação. Na literatura, a gente tem uma descrição de, em média, 48 a 72 horas de recuperação entre cada estímulo para o mesmo grupo muscular. Tá? Então, por exemplo, se você aplicou uma sessão de treinamento visando a ativação, por exemplo, do peitoral maior, em tese, você teria que reaplicar esse estímulo na quarta ou na quinta-feira, visando aí uma recuperação de 48 até 72 horas. Agora, um ponto importante é que, como eu descrevi anteriormente, é que esse tempo de recuperação ele vai depender de quanto forte foi o estresse na sessão de treinamento. Então, às vezes você aplicou um estímulo, que foi às vezes um estímulo mais fraco, que em 24 horas, às vezes, você já está recuperado e pronto para reaplicar esse estímulo. Então, o que vai descrever assim de forma mais exata o tempo de recuperação foi a carga de treinamento utilizada. E quando eu digo sobre carga de treinamento, é descrevendo sobre o volume e intensidade, por exemplo. Tá? Então, o quanto volumoso foi aquela sessão, quantas séries você utilizou, qual foi o grau de fadiga, por exemplo, que aquele treinamento gerou, como é que o seu cliente está no dia seguinte, se ele ainda sente uma determinada exaustão, se ele ainda sente uma fadiga, um cansaço naquela região, se tem dor muscular, por exemplo. Então isso é muito importante, a gente entender o quanto grande foi aquele estresse e também ter esse feedback do cliente, do praticante, para a gente conseguir ir ajustando. Mas de uma forma geral, levando em conta o que a literatura descreve, a gente vai usar aí como uma referência de 48 a 72 horas. Então, se eu dei um estímulo na segunda, eu vou reaplicar esse estímulo ou na quarta ou na quinta. Se eu dei um estímulo na terça, eu vou replicar esse estímulo ou na quinta ou na sexta, de 48 a 72 horas. Então, você vai organizando as sessões de treinamento de acordo com esse tempo de recuperação que a gente está usando como referência. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que seu cliente ele realiza o protocolo A e o protocolo B. Você vai realizar o protocolo A, por exemplo, na segunda e vai reaplicar esse protocolo na quinta. Então, 72 horas de descanso. Vai aplicar o protocolo A na segunda e na quinta, 72 horas de descanso. Protocolo B na terça e na sexta, 72 horas de descanso. Então é assim que a gente vai organizando a semana de treinamento. Eu vejo quais músculos que eu estimulei nessa sessão e quanto tempo eu preciso de recuperação para reaplicar esse estímulo. Então, programa A, segunda e quinta, programa B, terça e sexta. Eu ofereci 72 horas de descanso para cada grupo muscular. Tá bom? Mas, seguindo uma média aí da literatura, a gente vai utilizar como referência de 48 horas a 72 horas de descanso entre as sessões de treinamento.